Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia pouco mais de um mês que eu tinha perdido meu marido. Apesar de muito jovem ainda, Cláudio tinha só 49 anos. Ele era um cara muito sedentário, sabe? Eu vivia falando para ele que ele devia fazer uma caminhada, um exercício, né? Imagine, 49 anos, vidão pela frente, no fim acabou tendo problema do coração. Muito em função das vidas sedentárias que levava. Quando o chefe dele me ligou para contar, eu não acreditei. Aliás, mesmo já fazendo pouco mais de um mês, parece que a minha ficha ainda não tinha caído. Aliás, ninguém ainda tinha aceitado o que aconteceu. Tínhamos um filho de 9 anos e ele também tinha uma menina de 12 do primeiro casamento, que morava com a mãe dela. Pobre das crianças, né? As duas. Ficaram super abaladas e nem poderia ser diferente. Depois que o Cláudio morreu, continuei usando o celular dele. Usava o meu também, mas o dele também estava sempre na minha bolsa. Sei lá, mas eu tinha um pressentimento de que devia manter aquele celular ligado. Volta e meia chegava uma mensagem ou uma ligação, mas nada importante. Na maioria das vezes, coisa de propaganda, de telemarketing. Até que uma sexta-feira, eu estava no trabalho quando o celular, que era do Cláudio, apitou dentro da minha bolsa. Na verdade, tinham chegado umas 4 mensagens, uma atrás da outra. Curiosa, fui ver do que se tratava. Era um número desconhecido para mim. Até porque era o celular dele. Mas o que estava escrito ali me deixou de cabelo em pé. Oi? Quer dizer então que se eu não te procuro, você também não me procura pra nada, né? Tô com saudade de você, sabia? Faz tempo que a gente não se vê. Bastou aquela primeira mensagem pra eu já sentir aquela tontura. Saudade de você? Quem tinha mandado aquilo? Só podia, pelo jeito de falar, de escrever, só podia ser mulher, né? Abria outra mensagem. A pessoa, fosse quem fosse, perguntava o que meu marido andava fazendo. Se ele ainda costumava frequentar aquele barzinho. E nas outras 2 mensagens, ela perguntava quando que iam se ver de novo, ela e meu marido. Repetia que estava com saudade e que tinha lembrado dele no dia anterior. Me senti péssima. E como não me sentiria? Traída. Mesmo sem ainda ter entendido direito o contexto daquelas mensagens. Mas só pelo que li, já dava para ter uma ideia, né? Olha, eu tremia. Sem saber o que fazer, mandei aquela mensagem. Como resposta: quem é você? A resposta veio no mesmo instante. Nossa, Cláudio, já esqueceu de mim? A pessoa, naturalmente, pensava que estivesse conversando com o Cláudio, não comigo. Não devia saber que ele tinha morrido, né? Escrevi que tinha apagado, sem querer, o número da agenda e que o perfil não tinha foto. Por isso não estava lembrando do que ela respondeu. Sou eu, Cláudio. A Stephanie. Salva meu número de novo, que aí vai aparecer a minha foto. Foi exatamente isso que eu fiz. E de fato, tão logo salvei na agenda, apareceu a cara da infeliz. Uma loura de cabelo enrolado e boca vermelha. Olhei para aquela foto e chegou até a me dar dor de barriga. Quem era essa criatura final? E que relação que ela tinha com meu marido falecido? Olha, eu podia ter contado de saída que não era o Cláudio
que era esposa dele, que o Cláudio tinha morrido. Mas sabe, eu resolvi ir dando corda, me fazendo passar pelo Cláudio, só para ver até onde que ela ia chegar. E olha, nem foi preciso perguntar nada. Ela mesma começou a falar através de uma mensagem de áudio. Sabe que ontem eu estive lá no barzinho onde a gente se conheceu, lembra? Claro que acabei lembrando de você, né? Quase te liguei para te chamar para ir também, mas já era meio tarde, você com certeza já devia estar em casa, né? Tua mulher não ia deixar você sair. Aliás, e ela? Você ainda está com ela? Aquele dia você falou que estava pensando em se separar. Olha, eu escutei aquela frase e quase caí dura. Não sei como tive estômago para continuar aquela conversa, mas continuei me fazendo passar pelo Cláudio. Se bem que naquelas alturas, para mim, já estava muito mais claro do que o dia que ela tinha alguma coisa com meu marido na rua. O que mais que eu podia pensar? Olha, isso teve um impacto sobre mim. Até porque eu nunca desconfiei que meu marido pudesse fazer esse tipo de coisa, me trair. Eu confiava tanto nele. Para mim, ele era o marido perfeito. Como me doeu saber que ele tinha os seus segredos. Pelas tantas, ela também perguntou do meu cunhado, irmão do Cláudio. E o André, como que ele tá? Fala que a Franciele vive perguntando dele. Mandou um beijo na boca. Aliás, Cláudio, a gente podia marcar alguma coisa entre nós. Nós 4, de novo. O que você acha? Na mensagem seguinte, ela usou até uma expressão que, olha, se eu não estivesse sentada, teria caído no chão. Juro. Chegou a sugerir, depois de eles beberem, os 4, porque era sugestão dela, que ela, mais a tal de Franciele, que devia ser amiga da Lambisgoia, mais o meu marido, que nessa altura estava morto e ela não sabia, mais o outro, o irmão do Cláudio, depois de beberem, podiam muito bem pegar aquele motelzinho que tem 2 camas no quarto. Até isso ela falou. Quer dizer então que não era só o Cláudio que aprontava? Quer dizer que meu cunhado também botava as garrinhas de fora e aprontava pelas costas da mulher dele? Bom, mais claro do que isso, impossível, né? Esse meu cunhado era outro, por quem eu também botava a mão no fogo. Nunca imaginei que ele pudesse ser capaz de trair a Fátima. Deus do céu, como a gente se engana com as pessoas. Aquela frase que ela falou ficou ecoando na minha cabeça, martelando. A gente sai para beber, depois pega aquele motelzinho com 2 camas no quarto. Olha, me bateu uma revolta. Repito, não sei como tive domínio para continuar me fingindo que era meu marido, conversando com ela. Para ela não desconfiar de nada, continuei fazendo aquele papel de palhaço e ainda disse que ia conversar com o André e que depois voltaria a entrar em contato com ela. Ela nem desconfiou que eu fosse, na verdade, a viúva e não o Cláudio. Pensou que estivesse conversando com o próprio. Só se fosse no além.
Olha, bem verdade que naquelas alturas do acontecimento eu nem devia dar mais bola para isso. Afinal de contas, o Cláudio já estava bem distante, num lugar que eu nem sabia onde era. Mas só Deus sabe o que aquilo me afetou. Saber que ele tinha sido capaz de me trair me feriu de morte. Acabei chorando ali mesmo, na minha mesa de trabalho. Uma colega percebeu e veio conversar comigo. Sabia o que tinha acontecido, me consolar. Claro que eu não entrei em detalhes, apenas falei que não estava me sentindo bem. Meu cunhado morava numa outra casa, mas no mesmo terreno em que ficava a nossa. Os sobrados ficavam bem lá, assim, lado a lado. E à noite, depois que cheguei em casa, fui lá conversar com ele. Aproveitei um momento que a Fátima estava tomando banho e entrei no assunto. Me diga uma coisa, André. Por acaso você conhece alguma Stephanie? Eu vi que a expressão dele mudou. Ficou sério. E depois de dar uma disfarçada, falou: Stephanie? Não conheço. Por quê? Que sujeitinho falso. Que sujeitinho falso. Tão falso contra o irmão. Exatamente como o irmão. Deu uma vontade de olhar para a cara dele e falar: como que não conhece, rapaz? Como que não conhece? Ele se fez de bobo. Falou que não conhecia. Tentando manter meu autodomínio, eu perguntei, insisti. Tem certeza que não? Engraçado, porque ela conhece você. Mandou até beijo. Aliás, e a Franciele? Essa você conhece, né? Ela também te mandou um beijo. Dessa vez ele não falou nada. Ficou me olhando com aquela cara de assustado. Mas eu que estava assim, incontrolável, quase explodindo de tanta raiva, insistia. O que vocês andaram aprontando, André? Você e o Cláudio, com essas duas sirigaitas, hein? Hein? Ele quieto, branco como uma vela. E eu, percebendo que ele estava assustado, que ele estava ali contra a parede, em vez de parar, pelo contrário, eu prossegui. Vocês gostam de quartinho de motel com 2 camas? Por que você nunca me falou? Aliás, nem meu marido me falou. Ele não abriu a boca. Foi ficando cada vez mais pálido. Cheguei a pensar que ele fosse ficar invisível, olhando para mim de olho arregalado. Olha, eu tinha tanta vontade. Era meu cunhado, não era meu marido. Mas a vontade que eu tive foi de puxar o cabelo dele, empurrar contra a parede, dar uma bufetada na sua cara, porque era muito descaramento dele e do outro. Do outro, infelizmente, eu não podia mais cobrar. Mas dele, sabe, eu tinha tanta vontade, repito, deu vontade até de contar para a mulher dele. Ele quieto, com aquela cara de abobado, olhando para mim. Fala, André, o que houve? O gato comeu tua língua? Percebi que estava alteando demais a voz e parei. E se a Fátima não tivesse saído do banho, eu teria conseguido forçá-la a me contar tudo. A Fátima, aliás, deve ter ouvido, lá de dentro do banheiro, os meus berros. Tanto que chegou ali com uma cara esquisita. Notou que o clima estava estranho. Imagine se eu falo alguma coisa, a confusão que ia dar. Mesmo ele não tendo dito nada, sua reação falou por si.
Se bem que nem precisava ele ter confirmado, né? As coisas que aquele infeliz falou já bastavam. Olha, é duro a gente descobrir que uma pessoa não é aquilo que a gente imaginava. Repito, o Cláudio, para mim, era um marido perfeito, incapaz de fazer qualquer coisa daquele tipo. E agora, fazendo pouco mais de um mês que ele tinha morrido, descubro que ele aprontava na rua. Ele, meu cunhado, em quem eu também depositava toda a confiança. Olha, eu talvez não devesse ter feito o que fiz, só que na hora não consegui raciocinar. Fiquei tão mal por descobrir aquela traição dupla que acabei armando um plano. Não contei para Fátima o que tinha descoberto. Mas é claro, para mim, pelo menos, aquilo não poderia ficar daquele modo, daquele jeito. Se ela descobrisse algo nesse sentido, por exemplo, e se meu marido ainda fosse vivo, eu ia esperar que ela me contasse, que me abrisse os olhos. Era o mínimo que eu ia esperar da parte dela. Fiquei em conflito, confesso, me perguntando se devia ou não devia contar tudo para ela. Só que em vez de conversar com ela, mandei uma mensagem para a amante do Cláudio. Falei que tinha conversado com o André, que tinha combinado tudo com ele, que era para ela conversar lá com a outra, para os 4 se encontrarem num determinado lugar, ali no centro. Ela, na certeza de que estava falando com o Cláudio, ficou toda feliz. Resumindo, o encontro ficou marcado para o dia seguinte, um sábado, 3h da tarde, no passeio público. A verdade é que eu nem mesmo sabia qual era a minha intenção. Só sei que, sem abrir o jogo com a Fátima, perguntei se ela podia ir comigo no centro, à tarde. Inventei que queria dar uma olhada em umas lojas. Ela estranhou um pouco, porque quem é que em sã consciência vai ter ânimo para ficar olhando loja no centro? Fazendo um mês que o marido morreu. Tanto que ela me olhou assim, de um jeito estranho, mas topou. Deixamos as crianças na minha mãe e seguimos de ônibus até o centro. Olha, eu me segurei para não contar para ela que, na verdade, estávamos indo encontrar as amantes dos nossos maridos. Imagine se eu conto. Ela iria surtar ali dentro daquele ônibus. Chegamos ao lugar combinado e, de saída, vi as 2 sirigaitas paradas na frente de um comércio. Uma delas era a loura do cabelo enrolado, a outra tinha cabelo castanho. Só podiam ser a tal de Stephanie e a tal de Franciele. Como elas não nos conheciam, pelo menos eu imaginava que não, nos aproximamos sem despertar suspeita. A Fátima, coitada, também nem fazia ideia do que estava para acontecer. Não sei como consegui manter a calma quando parei diante daquela polaca. Ela olhou para mim sem entender. Eu olhei bem no meio dos olhos dela e, sem pensar direito no que estava dizendo, até porque, repito, cheguei sem nada planejado. Eu ia inventar tudo ali, no ato. Você, Stephanie? Sim, sou eu mesmo. Você é quem? Você quer mesmo saber quem eu sou? Pois eu sou aquela que vai enfiar a mão na sua cara, sua vadia. Foi tudo muito rápido. Foi tudo
assim no espaço de 1 segundo ou meio. Mal terminei de falar a frase e já enfiei a mão na cara dela. Pensa no estalo. Até o brinco da infeliz, uma argola assim bem grande, foi parar no meio da rua. A Fátima, que não sabia de nada, coitada, tentou me conter. Que isso, Juliana? Ficou louca? Por que você bateu na mulher? Para com isso. Eu olhei para ela e ainda meio zonza falei: se eu fosse você, eu faria a mesma coisa com essa outra ordinária que tá aí na tua frente. Essa polaca era amante do meu marido, do Cláudio. E essa outra tá de rolo com o teu marido. Quem passou na rua naquele dia, perto do passeio público, vai ter história para contar. Pros filhos, pros netos, pros bisnetos. Depois de aplicar a bufetada na cara da infeliz, ainda grudei no cabelo dela. E como a amiga dela veio tentar separar, grudei no cabelo dela também. Até um guarda se aproximou para tentar conter a confusão. E se aquelas duas não tivessem tirado o time de campo, eu acho que teria até matado, pelo menos uma. Nem eu mesma sabia que tinha tanta força. Eu acho que foi a raiva, sabe? Depois, naturalmente, tive de explicar tudo para Fátima. Como eu não tinha apagado o histórico da conversa que havia tido com aquela malandra, mostrei tudo para ela. Inclusive os áudios em que a vadia falava o nome do meu cunhado. Assim como eu, ela também ficou desesperada. Chegou a dizer: por que você não me contou isso antes, Juliana? Eu também teria voado no pescoço daquele infeliz. Ah, mas o André me paga. Ele me paga. Juro que não foi intenção criar briga entre eles. Mas tem outro lado, meu Deus. Ela precisava saber. A pessoa não pode aprontar do jeito que ele aprontou com ela e ficar tudo na surdina. E ele continuando com aquele papel de santo. Exatamente como o irmão fazia comigo. O Cláudio não dá mais para cobrar dele. Tá descansando, que Deus o tenha. Mas o marido dela estava bem vivo. Ela precisava saber. Se fosse o contrário, era o que eu ia esperar dela, que me contasse, me abrisse os olhos, não continuasse sendo uma chifruda. Depois que chegamos ali de casa, eu escutei a briga dos dois. Quer dizer, eu digo briga, mas só dava para ouvir a voz da Fátima. Ela, naturalmente, revoltada. E nem podia estar de outro jeito, né? Mandei pro celular dela tudo o que aquela mulher tinha mandado pro celular do Cláudio. Para ela ter como botar o marido contra a parede. Juro, pela segunda vez, que não era minha intenção separação de ninguém. Mas a Fátima precisava saber. No fim, apesar da briga, os dois acabaram juntos, não sei de que forma. Ela acabou perdoando o marido. Claro que depois disso, meu cunhado virou a cara para mim, né? Primeiro veio conversar comigo, cheio de razão. Você precisava ter ido encher a cabeça da Fátima, Júlia? Por tua culpa. Quase que meu casamento acaba. Por minha culpa? Por minha culpa? Mas você é muito descarado. Vocês dois aprontam para cima da gente e agora a culpada sou eu? Ele nunca mais falou comigo. E quer saber? Não me faz falta. Não tô nem aí. Minha parte eu fiz. E apesar de tudo, juro que preferia ter ignorado essa história toda.
Porque não bastasse a dor de perder meu marido, ainda tive de conviver com a certeza de que ele não era o homem que eu idealizei. E por tanto tempo. Eu sempre coloquei meu marido num pedestal, até descobrir que ele não era tão perfeito quanto eu imaginava. Fico me perguntando. É inevitável, né? Porque uma coisa leva a outra. Será que foi só com aquela mulher que ele me traiu? Ou será que ela foi apenas mais uma? Se bem que o que importa, 1, 2, 3, 5, a dor é a mesma. A decepção também. Nunca mais tive uma noite boa de sono, depois que soube dessa história maldita, porque, sabe, alguma coisa se quebra dentro da gente. Fico imaginando quantas vezes ele deitou ali do meu lado na cama, depois de ter dividido outra cama com outra mulher. Tem horas que eu, em voz alta, como se ele estivesse aqui, pergunto: por que você fez isso comigo, Cláudio? Por que me deu esse desgosto? Será que eu não te bastava? Por que você teve de procurar outra na rua? E uma mulher tão à toa como aquela, pelo menos ela aprendeu a lição, né? Porque eu deixei a marca da minha unha na fuça daquela megera. Sem contar que quase arranquei o cabelo todo dela de tão forte que puxei. Que ela tenha aprendido a lição. Que nunca mais se meta com um homem que tem dona, mesmo ele não estando mais entre nós. Agora, teria sido 1000 vezes melhor se eu não tivesse sabido de nada. Tua falta já me doía, mas agora é uma dor diferente. É uma dor carregada de mágoa, ressentimento do que você fez comigo, que não precisava fazer. E aí me volta aquela pergunta de sempre, e eu não paro de me indagar de você, de Deus. Por que você fez isso comigo, Cláudio? Agiu dessa forma tão torpe, tão baixa. Por que você agiu comigo, Cláudio? Me responda, por quê?